Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos a essa casa fraterna, local de aconchego dos nossos espíritos, local onde buscamos sempre a orientação, auxílio, ajuda, para que possamos vencer as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, lembrando sempre que essas dificuldades são criadas quase que exclusivamente por nós. Que possa Jesus confortar a todos que aqui se encontram. Possa Jesus guiar nossos passos no caminho do bem. E nós que aqui nos encontramos com o objetivo de estudar o Evangelho do Mestre de Amor, façamos um propósito conosco mesmo, de sermos cada dia melhores, de podermos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Hoje vamos estudar um dos itens do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título que sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. É um capítulo extenso, subdividido em 20 itens, e nós vamos refletir apenas e tão somente, pequenas pinceladas, no item 19. Confesso que é um dos pontos que me balança muito, me emociona por demais quando estudo esse ponto, e às vezes que trouxe para reflexão nesta casa fraterna e outras que muitas vezes levamos o estudo. Não choro, mas os olhos ficam às vezes marejados. Esse item 19 diz o seguinte: benefícios pagos com ingratidão. Benefícios pagos com ingratidão. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte colocação. Iniciando com uma pergunta: o que pensar das pessoas que, recebendo ingratidão como pagamento por um benefício prestado, deixam de fazer o bem com receio de encontrar outras pessoas ingratas? E a resposta foi dada por um guia protetor em 1862, a Allan Kardec. Eis a resposta: essas pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento é não fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também pessoas orgulhosas, pois se comprazem na humildade com que o beneficiado vem agradecer a seus pés o benefício recebido. Quer dizer que quem faz o bem espera o agradecimento. O faz esperando o agradecimento e se sente feliz quando alguém vem agradecer.
Quem procura na terra a recompensa pelo bem que faz, não irá recebê-lo no céu. Deus só recompensará aquele que não procurou na terra o reconhecimento pelos bens que praticou. É necessário sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo que eles não nos agradecerão. Se aquele que é ajudado esquece o benefício recebido, Deus os recompensará mais do que seriam recompensados pela gratidão do benefício. Se Deus permite que às vezes vocês sejam pagos com ingratidão, é para experimentar a perseverança que devem ter em praticar o bem. Como podem saber se o benefício esquecido no momento não trará bons frutos mais tarde? Fiquem certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vê-se apenas o presente. Trabalhem para vocês e não pelos outros. Os benefícios abrandam o coração mais endurecido. Ele pode até esquecer os favores recebidos aqui na terra, mas quando o espírito retornar ao mundo espiritual, ele celebrará, e essa lembrança será para ele um castigo. Ele então lamentará a sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, e muitas vezes aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitarem, terão contribuído para o adiantamento moral desse espírito e reconhecerão mais tarde toda a verdade deste ensinamento. Um benefício jamais se perde. Além disso, também terão trabalhado por vocês mesmos, pois possuirão o mérito de terem praticado o bem com desinteresse, não deixando se abater pelas decepções. Meus amigos, se vocês conhecessem todos os laços que ligam a vida presente às existências anteriores, se pudessem entender o grande número de relações que unem os seres uns aos outros, para que eles possam progredir juntos, admirariam ainda mais a sabedoria e a bondade do Criador, que nos permite reviver para chegar até Ele. Resumo: façamos o bem sempre, sem olhar a quem, e nunca esperando a recompensa. Se fizer o bem a alguém, caminhe, deixe para trás. Se é de coração que você faz algo ao irmão de jornada, faça, mas não faça esperando recompensa, porque não é isso que Deus espera de nós. Espera que façamos o bem, mas não espera que esperemos a recompensa. A recompensa não é aqui, como diz o texto. Se a ingratidão bater a nossa porta após um ato desse, aquele que mereceu, recebeu o benefício, após desencarnar e retornar à vida espiritual, ele irá ver, irá reconhecer o ato, a ingratidão, e pedir a Deus nova oportunidade para vir próximo, às vezes junto, na mesma família, para auxiliar.
ajudar, pagar aquela dívida de amor, ou seja, apagar aquela nódoa, aquela mancha deixada pela ingratidão. Então, só há uma regra: fazer o bem e caminhar. Nós somos tão ingratos que, se nós fizermos uma reflexão, pararmos 5, 10 minutos pensando em todo o bem que nós recebemos e deixamos de distribuir esse bem e não agradecendo esse bem, nós com certeza ficaríamos corados. Porque Deus é tão grato para conosco que nós não temos condições de aquilatar, não temos condições de enumerar o bem que Deus coloca à nossa frente, nos oportuniza todo dia, toda hora, todo minuto e todo segundo. E Deus nada cobra de nós, apenas espera a nossa gratidão. Mas essa gratidão tem que ser revertida ao nosso irmão de jornada, aquela pessoa que conosco jornadeia, que anda de mãos dadas conosco. Quão ingratos somos. O homem necessita do próximo desde que vê a luz do mundo até o derradeiro momento da sua existência. Então nós dependemos de um irmão nosso, de alguém, desde o momento do nascimento até a morte, até o desencarne. Nós sozinhos nós não somos nada. Uma criança recém-nascida, o que faz? Um senhor com uma idade X, porque eu não acho ninguém velho. A mente não, o espírito não envelhece. Quem envelhece é essa carcaça, mas o espírito não envelhece. Então nós não somos velhos. Então, quando nós não temos mais a força física, nós precisamos de alguém. E qual é a nossa gratidão? Onde está a nossa gratidão? Ao nascer, se fôssemos abandonados, eu não sei quantas horas uma criança viveria, ou um dia, não sei, mas ela não vai sobreviver. Então é preciso ou um médico, ou outra forma de vir ao mundo. Então sucumbiria. Até para fazer asepsia. Senão, putrefaríamos. Para fazer-se adulto, o que nós precisamos? Física, mental, espiritual. Precisamos também do concurso dos outros, pois sozinhos jamais atingiríamos o objetivo. Jamais.
Jamais. Quem lembra da sua professora? Da sua primeira professora? Que ensinou-nos a pôr o lápis na mão, como rabiscar. A minha época, além da professora, tinha a mãe que ajudava. Não sei como é que é hoje. Não dá, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje as crianças nada, mas já nascem com o dedinho no celular. Porque o pai e a mãe querem se ver livre do filho, então dá o celular para ver galinha pintadinha, né? Tudo bem. Cadê? Aquela pessoa abnegada. Cadê? Quem lembra da primeira professora? Vocês, todos vocês que estão aqui, os encarnados, lembram da sua primeira professora? Ninguém balança a cabeça aí. Eu vi 2 balançando a cabeça apenas. E o resto, onde é que fica? Felizmente eu lembro da minha primeira professora. Eu lembro. E lembro como se fosse hoje. Ela passava na frente da nossa casa e me convidava, vamos, e eu pulava a garupa do cavalo, que é ela, e nós íamos para a escolinha. Faz tempo isso? Faz. Até para se sentir feliz é preciso a companhia de alguém. Ou alguém que vive só é feliz. Quantos exemplos nós vemos de pessoas tristes, que os músculos da face parece que estão chumbados, cimentados, porque não riem. Quando muito, Nós não precisamos dar gargalhadas estridentes, mas nós precisamos rir, nos divertirmos. E toda pessoa que se enclausura, fica sozinha, é infeliz e cai na famosa, melhor dizendo, depressão, que não é nada mais, nada menos que o início de uma obsessão. Ninguém vive só. Então raramente nós somos gratos junto àquelas pessoas que nos auxiliaram, não só a professora, aquele amigo que deu a oportunidade a nós o primeiro emprego. Quem lembra do amigo que deu a nós o primeiro emprego? Eu lembro, e tenho gratidão assim, incalculável. Então, nós não nos apercebemos o quanto nós devemos aos outros que nos auxiliam, nos ajudam, nos ajudaram e continuam nos ajudando. Muitas vezes essas pessoas que nos têm auxiliado, nos ajudado, se nós passarmos pela rua vendo ele vindo de lá e nós indo, nós muitas vezes fizemos de conta que não conhecemos. Não cumprimento. É ingratidão. E nós vimos aqui no que consiste a ingratidão.
O que espera? O que esperar amanhã, quando retornarmos à pátria espiritual e ver o filme da nossa vida? Ah, essa pessoa me auxiliou, me ajudou. Como nós somos ingratos à sociedade, como nós somos ingratos à natureza, aos animais. Nós somos ingratos. E a ingratidão entre filhos e pais. Como fica? Essa é a que verdadeiramente repugna. Os Espíritos dizem o seguinte: ai desses ingratos, ai desses ingratos. Quantas noites um pai e uma mãe passaram acordado, velando ao lado da criança, ou por estar doente, ou por isso, aquilo, aquele outro. Quantos pais, quantas mães temos aqui? Quando começam a bater asa, quando jovens se acham os donos da verdade e muitas vezes se tornam verdadeiros algozes. E aí? E aí, meus irmãos? E aqueles que conseguiram tudo na vida, onde os pais tudo deram para um filho, por exemplo, se formar, e quando da sua formatura, por exemplo, colação do grau, tem vergonha dos pais. Isso acontece muito, meus irmãos. Acontece muito. E não lembram disso. Quando velhinhos são descartados muitas vezes aos hospitais, casas de saúde, asilos. Menos mal até. E aqueles que correm com eles da casa, à rua, mando embora. Repito, é o que os Espíritos dizem. Ai desses ingratos. Ai desses ingratos. Então é preciso, meus irmãos, que nós sejamos gratos. Mas não só gratidão, como muito usamos nas redes sociais. Escreve gratidão, tem gratidão. A gratidão se exemplifica. A gratidão a gente põe em prática. Gratidão é não cobrar nada de ninguém, repito, meus irmãos. É a única maneira de nós vencermos as nossas dificuldades, sermos gratos, sermos agradecidos. Mas nós, me parece que temos vergonha de dizer muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Mas se nós formos contrariados, pronto. Nunca mais vou ajudar esse próximo. Não quero ver ele nem pintado de ouro. Na minha casa ele não entra. Quanto mais eu faço, mais ele... É aquilo que foi dito no início. Façamos o bem sem olhar a quem. Por que que hoje nós sofremos de ingratidão? Essa foi uma questão que nós já estudamos no recinto do meu lar. Eu fiz a pergunta para os meus familiares.
Por que a ingratidão? Por que ingratidão na família, por exemplo? Por quê? Às vezes a gente faz, e quanto mais faz, né, parece que cada vez a coisa se torna mais difícil. Aí nós temos que voltar um pouquinho. Nós estamos pagando, nós estamos passando por uma prova, ou às vezes espiando aquilo que nós ontem fizemos a esse espírito, a essa criatura que hoje vem no nosso lar para cobrar uma dívida de amor. Nada acontece ao acaso, nada acontece ao acaso. E quantas vezes nós dizemos assim: mas o que eu fiz para merecer que tal criatura veio para a minha família e olha o que está acontecendo? É uma ingratidão em cima de ingratidão, nunca está contente com nada, né? São dívidas de ontem. Nós estamos experimentando hoje aquilo que nós fizemos a pessoa passar ontem. É o Evangelho que diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus diz: a cada um segundo as suas obras. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Cedo ou tarde nós vamos colher. Então eu semeei ingratidão para X ontem, eu vou colher. Daqui 10, 20, 30, 100, 200, 1000 anos eu vou colher. E Jesus disse: ninguém sairá da prisão sem pagar o último ceitil, o último centavo, a última dívida de amor. E essa prisão se chama encarnação. E é a oportunidade que nós temos de ressarcir nossas dívidas através da reencarnação. Se a nossa vida hoje é uma vida difícil, por N situações, e se nós fugirmos dessas dificuldades, por um motivo qualquer, na próxima encarnação nós vamos vir com uma bagagem muito grande de dívidas, além dessas que nós deixamos para trás, e cada vez nós vamos acumulando mais débito. No mundo espiritual não existe lei de superendividamento como está tendo agora. Hoje tem até uma lei de superendividamento. As pessoas fazem 30, 40 consignado, depois não querem pagar e esperam que a justiça resolva. Lei do superendividamento. Não. Você fez a dívida, você tem que pagar aqui na terra ou no mundo espiritual. Então vamos fazer vamos ser gratos e não ingratos. Por que da ingratidão para nós hoje? Porque nós fomos ingratos ontem. Simples assim. Ou os irmãos acham que Deus iria permitir que algo acontecesse a nós sem que nós merecêssemos? A gratidão, nós podemos dizer que é um pagamento de uma dívida de amor. Pagamento de uma dívida de amor. Então, meus irmãos, a reflexão da noite de hoje prende-se única e exclusivamente a respeito da ingratidão. Por que nós experimentamos a ingratidão? Porque nós ontem fomos ingratos. Não queremos passar novamente por essa situação. Vamos ser gratos. Ao levantarmos da manhã, vamos agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Os passarinhos estão cantando desde as 4, 4:30. Nós já vimos algum passarinho triste? Só quando ele está doente, jururu, né?
Mas eu nunca vi um pássaro triste. Eu nunca vi um pássaro se lamentando. Não, hoje não tem água, hoje não tem comida, hoje não tem roupa, hoje não tem um carro, combustível subiu, a política está assim, a política está assado. Passarinho. Eu digo sempre para minha companheira, eu disse assim, olha que história, passarinho que não deve nada, ó, está cantando, ó, né? Então vamos ao trabalho. E por que nós temos a inteligência, já passamos pelo reino animal, né? Estamos no reino hominial, por que nós não podemos nos amar uns aos outros? Por que não podemos nos respeitarmos uns aos outros? Olha a violência para tudo que é lado. É violência na rua, é violência nos estádios de futebol, é guerras, em pleno século XXI, guerra entre nações. Em pleno século XXI, essa violência doméstica, a violência do álcool, das drogas, é o que diz, são chegados os tempos. São chegados os tempos. Então, mais do que nunca, mistério se faz que abracemos as nossas responsabilidades, abracemos o Evangelho de Jesus, colocando em prática, primeiramente, no nosso viver, e depois, batendo asa aí fora, e agradecendo sempre. Seja, fez algo de ruim para nós, deixa para lá, esqueça, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Se alguém fala mal de nós vamos tocar fogo, vamos botar mais combustível? O que ele está falando, o problema é dele. Então vamos ser gratos, meus irmãos, vamos ser gratos. Essa é a regra. E veja bem, a gratidão é um filhote do amor. Então é preciso que nós nos amemos uns aos outros. Vamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Não vamos julgar ninguém para não sermos julgados. Como disse Jesus, com a mesma medida que medires o teu irmão serás, né? Então todos nós sabemos que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, segundos de irreflexão, nós podemos botar tudo a perder, inclusive uma existência. Tenhamos calma, tenhamos compreensão e tenhamos principalmente amor. Amor que Jesus teve por nós e o amor que Jesus nos ensinou. E se Jesus resolvesse ser ingrato conosco? Dizem que se nós ficarmos 30 segundos sem o amparo de Jesus, nós não sobreviveremos, não sobrevivemos. Então, queridos irmãos, esta é a reflexão da noite de hoje, lembrando que o caminho para a paz, para a harmonia entre nós, espíritos encarnados, é sermos gratos, agradecidos por tudo, seja o que for. Que o amor de Jesus possa, queridos irmãos, confortar todos os corações queridos que aqui se encontram, sejam eles encarnados e desencarnados. E é pela gratidão do nosso Pai, gratidão de Jesus e desses espíritos amigos que aqui estão, é que nós
estamos felizes nessa confraternização que se chama estudo do Evangelho de Jesus às quartas-feiras. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, não somente hoje, mas sempre, que assim seja.